Ele terá 30 minutos para falar sobre conjuntura, sobre essa questão toda que está acontecendo aí na Bahia, no Brasil e no mundo. Eu já falei demais e a gente quer ouvir o professor Rui. Gente, em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Parece que não tomaram café. Queria saudar aqui o companheiro Arismário, companheiro que dispensa comentário, aqui de gente da PLB, de Irecê, da região, Cristiano. E assim, que é um prazer estar aqui com o companheiro Olívio, que é da direção da PLB, companheiro Lignaldo, que chegou agora também de Simões Filho. Dizer que é um prazer estar aqui logo após o Dia do Professor, dia 15 de outubro, foi o Dia do Professor. Eu queria começar, já que o tempo é um pouco curto, mas que a gente possa aproveitar. Eu fico muito preocupado, a companheira de Pirá, que me antecedeu aqui na mesa, levantava algumas preocupações. Eu não sei o que está acontecendo no Brasil. Nós não temos, assim, resposta para compreender. Estamos aqui no processo de construção para entender o que está acontecendo. A única coisa que eu sei é que o povo está totalmente anestesiado, parado. Ninguém sabe, porque é inadmissível que alguém encontre 51 milhões na casa de Gedel para pronta entrega e não aconteça nada. É inadmissível que o presidente da República compre deputado e ninguém fala nada. Que você pega o Senado e condena e bota para fora o Delcídio, e quando pega o Aécio com 2 milhões na mão, o Senado absolve. Isso está acontecendo no Brasil. E nós não temos assim a dimensão. Mas para a gente tentar entender, compreender e contribuir para esse debate, olha, companheiro, nós não estamos numa ilha, nós não estamos isolados. O que está acontecendo no Brasil não é só com o Brasil, está acontecendo no mundo todo. Nós temos visto no mundo todo coisas que minha avó dizia que era do arco da velha, coisa que não existia mais. Intolerância, ódio, misoginia, feminicídio, coisas absurdas acontecendo, onde você tem 370 pessoas são assassinadas na Somália e ninguém fala nada. Todo dia, na travessia para entrar na Europa, morrem por dia mais de 300 imigrantes e ninguém fala nada. Toda a Europa, nós estamos podendo chegar a uma guerra nuclear. Eu sou químico, quando os Estados Unidos jogaram bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, era bomba atômica. Hoje, o Donald Trump quer afrontar a Coreia do Norte, que tem bomba de hidrogênio, que é 1000 vezes mais letal do que a bomba atômica. E parece que se tiver isso, o Brasil vai ficar como? Não sobra ninguém, cara. Não sobra, objetivamente, porque estamos num mundo globalizado. Você vê na Europa, toda a Europa, se você encontrar algum país com viés de esquerda, talvez Portugal, porque tudo é ultradireita e direita. Ultradireita e direita. Passou despercebido que na Alemanha, há mais ou menos 15 dias atrás, a Angela Merkel ganhou a eleição. A Rede Globo não disse que 33% do eleitorado não votou na Alemanha. O eleitorado lá não votou. E que pela primeira vez, num caldo de cultura semelhante ao que aconteceu em 1932 na Alemanha, quando surgiu o Partido Nacionalista Socialista comandado por Adolf Hitler, que deu no que deu. Pela primeira vez na Alemanha, agora a ultradireita obteve 13%. Parece pouco, mas não é. Para o que é a Alemanha, para o que é a Europa, você chega na França, Le Pen
ultradireita com Macron da direita. Você tem agora na Áustria exatamente isso. Quem acordou cedo, 5h30 da manhã, viu no jornal que lá nos Estados Unidos teve uma manifestação, o cara com a suástica de Hitler. De manhã cedo, Estados Unidos. Como se fosse uma coisa mais natural. Então isso está acontecendo no mundo, porque existe um reordenamento político onde os Estados Unidos perderam o status de campeão, a primeira potência mundial, deixou de ser os Estados Unidos e passou a ser a China. E a China é aliada da Coreia. Então não é uma coisa comum, não é uma coisa. O que está acontecendo aqui no Brasil é exatamente o reflexo do que vai acontecer no mundo todo globalizado. É a ascensão da direita, do neoliberalismo, do neofascismo, do nazismo exacerbado, que aqui no Brasil tem duas vertentes. O Bolsonaro é isso. Como é que você me explica que os estudantes detêm 20% do eleitorado de Bolsonaro? Isso é dado. Objetivo, 20% do movimento dos estudantes, que a companheira falou aqui, estão em intenção de voto em Bolsonaro. Em Bolsonaro. Isso é muito grave. Mas eu queria dizer para vocês, para os trabalhadores, trabalhadoras, principalmente da educação aqui para gente, o seguinte: olha, quando há 1 ano e meio atrás, 2 anos, a Rede Globo começou a conclamar a população a fazer um movimento contra a corrupção, não sei se vocês tomaram conhecimento, a semana passada teve uma marcha em São Paulo pedindo intervenção militar comandada pela Igreja Católica. Comandada pela Igreja, na Avenida Paulista. Avenida Paulista, o padre lá dizendo que tem que voltar o regime militar, que é um absurdo, tanta corrupção, E ao mesmo tempo, a revista Isto É, dessa semana, coloca que os militares foram tão corruptos quanto, e cita diversos exemplos de militares que fizeram corrupção na época da ditadura e na época atual. Eu estou chamando a atenção porque nós somos educadores e nós não estamos compreendendo ou encontrando resposta para o que pode acontecer. Se alguém aqui me perguntar se vai ter eleição para o ano, eu não tenho clareza disso. O que está aí colocado não está muito claro se vai ter ou não vai ter. Não está colocado isso na ordem do dia objetivamente. Objetivamente. Então, eu queria falar sobre conjuntura, mas para falar nós temos que contextualizar. E contextualizar para trabalhadores de educação e outros companheiros e companheiras de outras categorias presentes. Olha, nós temos no Brasil 9 famílias que dominam toda a mídia brasileira. Toda a mídia. Toda a mídia. Hoje, sexta-feira, Olívia, Cristiano, o Brasil vai parar para saber o final da novela, se Bibi vai ficar com quem. Vai parar. Vocês não vão encontrar ninguém na rua, cara. As ruas vão ficar desertas, São Paulo, Minas, tudo isso. Tudo isso para saber que Bibi que vai ficar com o secretário de segurança, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o filho não é do traficante, todo mundo sabe. Mas isso se chama poder de mídia. Isso é poder de mídia. A mídia faz a cabeça do povo e o povo vai seguir essa mídia. Então foi com esse discurso de que a Rede Globo convocou todo mundo para ir para as ruas e para as avenidas dizendo fora Dilma. E o povo foi. E invadiu a Avenida Paulista, invadiu a Avenida Atlântica no Rio, invadiu em São Paulo, Porto Alegre, todo lugar e nas cidades do interior. Então, essa é a primeira questão. A segunda, porque o tempo é curto, quando esse povo foi para as ruas, comandado pela grande mídia,
desemprego, que o país ia crescer. E Cristiano, na Avenida Paulista, vestido de verde e amarelo, quem estava lá, o grande líder, José Serra, na Paulista. Quando você vai para Minas Gerais, todo mundo, milhões de verde e amarelo, quem estava na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, Aécio Neves, carregado. Em Salvador, no Porto do Farol da Barra, do Cristo Redentor, de verde e amarelo, todo mundo lá estava abraçando Arismário Gedel Vieira Lima. Gedel. No Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, do posto 1 ao posto 6, em Copacabana, o povo estava abraçando Eduardo Cunha e Sérgio Cabral. E ele lá, abraçado, dizendo que ia salvar o país. Resultado, metade desse povo ou está na cadeia ou está com a tornozeleira eletrônica. E eles, porque o povo pediu, construíram uma agenda que eles não tiveram voto nenhum. Não foi com essa agenda que o Temer foi eleito vice-presidente, mas ele fez um estrago muito grande no país e no Brasil. Então, eu começo a falar exatamente isso para vocês entenderem. Olha, aqui, Arismário, Loiane, toda a diretoria de Ipirá, para o ano, Márcia, que é de Irecê, Cristiano de Santo Estevão, vão querer fazer campanha salarial, pedir pagamento do piso, pedir concurso público, pedir condições de trabalho, vão ter que fazer isso porque são sindicalistas. Mas os prefeitos vão perguntar: vocês não sabem ler? Vocês são professores. Vocês estão pedindo o quê? Reajuste? Vocês já ouviram falar de um tal de ajuste fiscal que o governo Temer aprovou agora, chamado PEC 55 no Senado e PEC 241 na Câmara? Você sabia que o ajuste fiscal, Cristiano, Arismário, congela o salário dos funcionários públicos durante 20 anos? Você não sabia? Passe a saber. Isso foi votado. Foi votado, Loiane, que quando você procurar o prefeito aqui, para querer fazer concurso público, o prefeito vai dizer: olha, foi votado por todo mundo lá no Congresso um ajuste fiscal que diz que o orçamento do município, do Estado e da União só poderá crescer pela inflação do ano anterior, desse ano, que está dando quanto? 3%. 3%. Então, não me venha falar em concurso público, isso não te pertence. Foi votado. Aí, aqui, o prefeito, ou a prefeita, não estou falando aqui por uma questão só de referencial, vai dizer: ó, Loiana, não se preocupe não vai ter concurso público, eu não vou deixar as minhas crianças de Ipirá sem educação. Não vou. Por quê? Porque depois do ajuste fiscal foi votado a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, muita gente boa, principalmente os trabalhadores da educação, que trabalham nos municípios, pensavam assim: olha, se reforma do ensino médio, eu trabalho com ensino fundamental, não tem nada a ver comigo. Na reforma do ensino médio, para vocês terem uma ideia, eu sou professor de química. Eu deixo de ser professor de química porque na reforma do ensino médio só tem professor de matemática, inglês e matemática, inglês e português. As demais somem. Aí o que é que tem a ver o pessoal do ensino fundamental, os trabalhadores municipais de educação, os que trabalham no Estado com ensino fundamental? Tem tudo. Primeiro, ele estabeleceu que em 2020 ou 2021, quando foi implantado, eu não darei mais aula de química, eu darei aula de ciências da natureza. Aprovou isso. Segundo, o que baliza a reforma do ensino médio é uma coisa chamada BNCC, Base Nacional Comum Curricular,
que está em discussão e na sua terceira versão agora em Recife, deliberou, entre no site do MEC, deliberou o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular começará prioritariamente por onde? Creche, pré-escola, educação infantil e ensino fundamental. Então acabou. Acabou porque, primeiro, o Temer vetou todo o financiamento do Plano Nacional de Educação. Não tem dinheiro para educação. Já não tinha. E o que tinha, ele vetou. Acabou. Ao acabar, para você ter uma ideia, nós votamos, Cristiano, durante 2 anos, fomos para a rua pedir 10% do PIB para a educação. Isso foi votado. Só que na época, o PIB era 4,5%. Hoje o PIB é negativo. Que 10% do que é negativo, você vai perder então. Quem é de aritmética sabe que vai perder. Se eu tenho 1%, eu tenho 10%, é 0,01. Um exemplo. Se eu tenho negativo, eu vou perder dinheiro, não tem mais. Nós votamos que 75% dos royalties do petróleo seriam para a educação. Na época que nós votamos isso, o barril do petróleo valia $150. Hoje custa 40. Acabou o dinheiro. E para complicar, Temer disse que esse dinheiro, por conta do ajuste fiscal, acabou. Se quiser, vai buscar financiamento. E ele foi buscar. Tem um mês atrás, o ministro Mendonça, ministro da Educação, foi para Washington e assinou um contrato com o Banco Mundial. Da época, Cristiano, que eu era estudante da universidade que combatia o acordo MEC-USAID. Esse dinheiro todo que vem para financiar a educação pública, da educação básica, banqueiro não tem alma. Banqueiro não dá nada sem pedir em troca e roubar seu dinheiro todo. Então você não vai chegar no Bradesco, na Caixa Econômica, do Banco do Brasil, pedir um empréstimo sem garantia. E o banco pediu garantias ao governo brasileiro. E quais foram as garantias? Vocês devem ter ouvido, não vai passar na novela de Bibi hoje de noite, que a senadora do DEM de Goiás, aprovou na Comissão de Constituição e Justiça que qualquer professor ou professora, independente do seu tempo de serviço e idade, será submetida a uma prova de avaliação igual a do Enem. Perdeu emprego. É a garantia do Banco Mundial. O outro senador, Lazier, disse o seguinte, foi mais além. Além disso, qualquer servidor público, municipal, estadual ou federal, dependendo da avaliação do desempenho e da insuficiência, poderá ser demitido sumariamente. Acabou com a nossa estabilidade. Isso daí, na reforma do ensino médio, que para piorar mais ainda, eles aprovaram o professor de notório saber. Professor de notório saber é aquele que pode ter uma certa habilidade com qualquer coisa e pode dar aula. Nós não podemos nós não somos advogados, engenheiro, somos nada, mas todo mundo pode ser professor. E eles aprovaram isso com outro intuito, que era mais adiante. Porque ao aprovar professor de notório saber, eu cheguei em Feira de Santana, num debate com Colbert Martins, que é o vice-prefeito, na Rádio Sociedade de Feira, e Colbert defendia notório saber. Isso aí, Colbert, acho que você está equivocado, porque notório saber é uma coisa insustentável. Não, professor, não tem professor para dar um curso de enfermagem. Não tem professor para dar um curso licenciado para segurança do trabalho. Não tem. Eu preciso, eu espero, com todo respeito, como é que eu lhe conheço, lhe respeito, que sua mãe não sofra um infarto e seja atendida por um auxiliar de enfermagem e operada, para você saber o que é notório saber, porque é um absurdo o que Colbert Martins defendeu em Feira. Mas ele não fez isso. E voltando ao nosso mundo aqui da educação,
educação. O prefeito de Ipirá, ele vai dizer, não posso fazer concurso público porque o ajuste fiscal proíbe, mas não vou deixar as crianças sem aula. O que é que ele vai fazer? Vai fazer o que o Congresso aprovou. O Congresso aprovou um projeto de lei de Fernando Henrique Cardoso, de 94, chamado terceirização. Terceirização, para vocês terem uma ideia, se for aplicado de cabo a rabo, porque está sendo aplicado em Goiás, na rede estadual, está sendo aplicado na Paraíba. Vou dar um exemplo. No governo de Rui Costa do PT, eu sou filiado ao PCdoB, do governo do PT de Rui Costa, da rede estadual, se vocês entrarem, Hospital da Criança, muito bonito, bom, Hospital da Mulher em Salvador, ótimo. Se vocês encontrarem um médico do estado, vocês recebem R$100, não tem um, tudo terceirizado. Médico, enfermeiro, não tem um trabalhador público nos hospitais construído pelo governo Rui Costa na Bahia. Não tem. Isso vai chegar na educação, porque os prefeitos vão querer, objetivamente, tratar das criancinhas e vai ter que dar educação. Quais são as consequências disso? Quais são as consequências objetivas? Primeiro, se terceirizar, e olhe que nós estamos falando aqui de 100 anos da Revolução Russa. 100 anos. E a Revolução Russa aconteceu em 1917. Marx dizia que quando o capital entra em crise, tem um exército de reserva lá fora para tratar das migalhas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos no Brasil que tem 61 milhões de brasileiros e brasileiras que não podem mais comprar crédito, negativadas. Nós estamos no Brasil que tem 14 milhões de pessoas que perderam o emprego. E dessas 14 milhões, a maioria esmagadora de nível superior. Quando a Norberta Odebrecht entrou na Lava Jato, demitiu centenas, milhares de trabalhadores. Norberta Odebrecht, OAS, Camargo Correia, UTC, Delta. Todo dia alguém manda para mim um e-mail pedindo assim: Rui, meu filho é engenheiro químico, com mestrado, arranje, pelo amor de Deus, uma vaga para reta de química. O cara é engenheiro químico com mestrado, desempregado. Todo mundo aqui, na minha família, eu digo isso, eu tenho um filho que está desempregado, 21 anos, para felicidade geral da nação, engravidou a namorada, vai nascer uma criança, os dois desempregados. Quem vai pagar tudo? Eu que vou pagar tudo. Desempregado. Então, nesse mar de desempregados, nós temos, objetivamente, um cenário, Olívia, muito grave. Vou dar um exemplo do cenário grave que eu estou falando para vocês. O governo do estado abriu concurso para soldado da Polícia Militar e bombeiro. Sabe quanto é a remuneração? R$1.800. Sabe quantos fizeram o concurso? 166 mil. Sabe quantos têm nível superior? 85%. Vou dar outro exemplo que a Olívia conhece. O diretor da PLB, sábado, estava em Juazeiro, lá na festa do professor. O filho de Gilmar, formado em biologia, passou no mestrado agora e passou no concurso da Polícia Militar. Vai ser o quê? Soldado. Essa é a crise, cara. É a crise. É a crise. Então, quando o prefeito de Ipirá disser aqui para Loiane, para Ismael, para a diretoria, ó, eu vou terceirizar, porque Araraquara, em São Paulo, abriu um pregão dizendo assim: contrata o professor por R$1.200, 40 horas. Fez fila. Eles vão fazer isso porque lá fora, com essa crise, todo mundo quer entrar. E eles, ao terceirizar,
Linalva, ao terceirizar, ele fez o seguinte: ele acabou com o piso, acabou com a carreira e acabou com a jornada. Porque quem está terceirizado, ele não tem nada, não tem nenhum direito trabalhista. Se ele trabalhar, é por aula dada, e aula sem nenhuma gratificação, sem nenhuma vantagem. Vocês estão comemorando esse estatuto daqui. Quando entrar terceirizado, não tem nada para terceirizado aqui. Vai ter? Não vai ter. E o prefeito vai gostar, porque um terceirizado vai custar 1/3 de um professor efetivo. E isso eles aprovaram, com todo mundo tomando conhecimento. Então, nós gritávamos fora Temer e ele aprovou a reforma da Previdência. Agora tem a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, repare, tem um ajuste fiscal que proíbe tudo do funcionalismo público, miséria total. Depois vem a reforma do ensino médio. Depois vem a terceirização. Não contente com isso, ele aprova a reforma trabalhista. O que é que isso significa para a gente? Eu, em todo lugar que eu tenho passado, eu tenho falado que o povo é como se tivesse um ferro que você tirou a tomada. O ferro está quente ainda, mas quando esfriar, é que nós vamos saber o tamanho do estrago que esse governo fez com o setor público e com os trabalhadores. Na reforma trabalhista, foi aprovado o seguinte: primeiro, o acordado prevalece sobre o legislado. Eles rasgaram 150 artigos da CLT. Tiraram, acabou. Isso significa, para vocês entenderem, teve uma crise na rede estadual de merendeira, não pagou, deixou de pagar, ficaram 3, 4 meses sem receber. Se hoje, porque a reforma trabalhista, ela só vai entrar em vigor no dia 11 de novembro agora, ela entra em vigor no dia 11. Se tivesse naquela época das merendeiras, o patrão chamava todas as merendeiras, botava aqui dentro e dizia: olha, eu vou fechar a empresa, todo mundo está demitido. A não ser que vocês aí, por livre e espontânea vontade, assinem aqui que vão abrir mão disso. Está com a faca no pescoço? Assina na hora. Isso eles conseguiram aprovar. E o Temer falou, a semana passada, que eles aprovaram a reforma trabalhista para favorecer banqueiros e empresários, para diminuir o custo das empresas. Ele disse agora, uma declaração. Só que eles não aprovaram só isso. Eles aprovaram que cria o trabalho intermitente. O que significa trabalho intermitente? Significa que eu contrato cristiano, assino a carteira de trabalho de cristiano. Mas daqui para frente, eu, comerciante, eu só vou ter lucro na época do Dia das Mães, São João, Dia dos Pais, Dia das Crianças e no Natal. Eu só vou chamar cristiano para trabalhar nesse período e só vou pagar nesse período. Isso foi aprovado, chamado trabalho intermitente. Foi aprovado de que a hora do almoço pode ser negociada. Todo trabalhador, toda trabalhadora tem em média 1 hora. O patrão agora pode exigir que volte em meia hora. Ninguém fica 1 hora almoçando. A pessoa precisa descansar. Imagine uma trabalhadora no balcão de uma farmácia, em pé, o dia todo. Ela vai ter sérios problemas de osteoporose, uma série de doenças imperativas das mulheres. Ela vai acabar a vida dela. E ainda mais, não tem mais representação sindical. Hoje, se o banco demite, é obrigatório homologar no sindicato dos bancários. Se o comerciante demite, vai no sindicato dos comerciários. Hoje não precisa mais. Acabou essa representação. Terceiro, acabou o financiamento do movimento sindical, principalmente com o setor privado. A
filiados. A PLB, o imposto sindical ajuda, mas não determina. Mas nos sindicatos e privados vai acabar. A Folha de São Paulo publicou domingo passado que a força sindical vai acabar, porque ela só sobrevive de imposto sindical. O Nova Central saiu de um prédio da Paulista de 4 andares e alugou uma sala na Ipiranga, porque não vai ter mais receita. E os sindicatos que não têm mão de obra, só tem mão de obra temporária, tipo comerciário, construção civil, bancário também, vão desaparecer. E se desaparecer, nós estamos mais enfraquecidos. Por último, o governo está aí dizendo que precisa aprovar para que ele continue. Ele está comprando todo mundo. Vocês viram agora o trabalho escravo, que ele aprovou, revogou uma portaria, um absurdo, que tem uma interpretação internacional através da OIT, e ele revogou a portaria para beneficiar o latifúndio, para beneficiar o agronegócio. Eles não estão errados, não. Errados somos nós. Nós somos errados. Errados somos nós, que muito aqui nem sabem quem votou e pode ter votado nesse povo que votou contra a gente. Muitos votaram em Gedel, muitos votaram em Paulásio, muitos votaram em Cajado, Juntaí, essa turma toda, em Baçaí, E agora, Lúcio Vieira Lima, e agora esse povo que muitos votaram vão cobrar o quê? Não tem o que cobrar. Nós temos um Congresso Nacional assim, para vocês terem ideia onde vocês estão colocando raposa para tomar conta de galinheiro. Hoje, mulheres no Brasil representam 52% da população. Mulheres. No Congresso Nacional, 7%. Negros e pardos, 58% da população. No Congresso Nacional, 3%. Jovens até 35 anos, 56% na população. No Congresso Nacional, 5%. Empresário nesse país representa 3%. No Congresso Nacional, 50%. E latifundiário, agronegócio, esse povo, que é 1%, 30%. Então você tem 80% dominando, dizendo o que é que vocês vão fazer e vão deixar de fazer. Então a culpa não é de quem está no Congresso. A culpa é de quem botou esse povo no Congresso. Aí, para terminar essa linha das reformas, já acabou o tempo? Acabou? Então, o governo está dizendo o seguinte: se ele escapar agora, ele vai fazer a reforma da Previdência. Se ele aprovar a reforma da Previdência, Temer revogou a Lei Áurea. Eu voltei a ser escravo. Tem jeito. Porque é um absurdo a reforma da Previdência. Olha, hoje uma professora, ela se aposenta com 25 de regência e 50 de idade, a média. Se Temer aprovar a reforma dele, a professora de 25 vai passar mais 15 anos contribuindo. E a idade, que é 50, vai para 62. Vai morrer e não vai aposentar. Meu filho não vai ter emprego porque não vai ter concurso público. Hoje em dia, sem a reforma de Temer, qualquer pessoa que faça concurso público daqui para frente, independente da reforma de Temer, não tem mais assim. Se fizer concurso hoje para auditor fiscal, ganhando 30 mil, só aposenta com 5.531,31. Se fizer concurso hoje, na rede estadual, na federal, para delegado ganhando 12 mil, ao aposentar é 5.531. Se passar de Temer, piorou mais ainda. Então, a gente precisa
fazer uma reflexão. Por que nós estamos parados? Por que não conseguimos ir para as ruas? Por que a gente aceita tudo tão passivamente? Quando eu digo a gente, é o Brasil todo. Está todo mundo esperando, pensando que vai chegar um salvador da pátria que não existe, nem vai chegar, mas a gente precisaria retomar. Então, para entender, dentro desse contexto de adversidade, dentro desse contexto de desafios políticos que a gente está enfrentando, na rede estadual, nós vamos ter agora concurso público, porque a maior bandeira que eu acho que a PLB em toda a Bahia deve ter é lutar por concurso público, para garantir a espécie, porque senão vai terceirizar e vai ficar. E se terceirizar, a base da PLB perde e vai para o Sindlib, porque quem fala de terceirizado é outro sindicato, não é a PLB. Então, a gente precisa lutar por concurso público. Na rede estadual, vai ter agora, fruto da mobilização, concurso público para a rede estadual, cerca de 3.800 vagas para professores e coordenadores pedagógicos de 40 horas. Qual é a ação? A PLB, para quem é reda, porque reda é exploração de mão de obra, ou para quem não é reda e queira fazer, vai disponibilizar no site da PLB um curso à distância para todo mundo que queira garantir esse curso para estudar para esse concurso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse concurso da rede estadual, a miséria é tão grande que a Bahia vai ser invadida por diversos estados. A Bahia faz fronteira com Piauí, faz fronteira com Goiás, com Tocantins, com Minas Gerais, com Espírito Santo, com Sergipe, com Alagoas, com Pernambuco. Então, em Pernambuco, o salário é 1/3 da Bahia, o povo vem todo para cá. Não tem emprego lá, não tem concurso lá, vem para cá. Vocês têm que saber que um professor, não sei se aqui tem professor da rede estadual, aqui, se tiver professor da rede estadual, então tem que saber o seguinte: se fizer o concurso vai começar com um salário base de R$ 2.456 mais 31,18 de renda, dá R$ 4.000 a 40 horas. Em menos de 6 meses, esse professor passa a ganhar 6.000 se fizer curso à distância. Entra no site da Conhecer, clica aqui, com o Instituto Conhecer, faz 3, 4 cursos, dá entrada mesmo no estágio probatório e ele passa a ganhar 6.000. Eu costumo dizer, Loiane, que aqui em Ipirá, não vou nem falar de Ipirá, Feira de Santana, pegue a melhor escola de Feira de Santana, particular, não ganha o professor da rede estadual. Pegue a melhor escola de Ipirá, particular, o professor ganha metade ou 1/3 do que ganha o professor da rede estadual. Nos municípios, a mesma coisa. Em Salvador, a Semineto é o prefeito. Mudança de nível não tem mais. Na rede estadual, todo ano tem mudança de nível. Nós temos uma gratificação chamada avanço, que só quem tem somos nós. Avanço é quando você completa a cada 5 anos, você tem 5%. Junto com o adicional, você tem mais 5%. Você tem mais 5%. Você tem uma série de vantagens. Acabou o tempo? Concluindo. Você tem uma série de vantagens na rede estadual. Mas nós temos ainda, além disso, outras questões. Na rede estadual, nós da PLB, vamos agora, fizemos um convênio com professores que queiram fazer mestrado e doutorado. Quem quiser fazer mestrado na UFSAL, que é a Universidade Católica de Salvador, tem 40% de desconto. Na Universidade Unifax e Unijorge, 50% de desconto. Estamos encaminhando com a UNEB uma proposta para os sócios, para os filiados da PLB, com a UNEB gratuitamente. Os professores da rede estadual que têm mestrado, e não são poucos, eu encontrei ontem
ontem, eu estava em Tancredo Neves, perto de Gandu, no encontro sindical, e tinha uma pessoa de Nazaré das Farinhas que tinha pós-doutor da rede estadual, 14.500, e ainda solteira numa cidade pequena daquela, corre risco de ser sequestrada. Então, eu estou dizendo isso porque a gente precisaria fazer uma asepsia na política. O pessoal está dizendo que todo político é corrupto. Não é. Nós não podemos criminalizar. Vocês vão ter uma deputada nota 10, que vai chegar daqui a pouco aqui, que a lista ela não tem mãos limpas, cara. Mãos limpas. Então não está nesse contexto. E a gente tem a oportunidade de, para o ano, convidar e dizer que nós queremos que os presidenciáveis, ou o homem ou a mulher, que se comprometa a pelo menos fazer um referendo, um plebiscito, para saber se o povo concorda com todas essas reformas. O ajuste fiscal, a reforma do ensino médio, a terceirização, a reforma trabalhista e talvez a reforma da Previdência. A gente precisa fazer isso daí. Precisa fazer isso, precisa desmistificar, precisamos ter representação política na Assembleia Legislativa, tem que desmistificar de que política é coisa suja, não é. Politicagem é coisa suja, mas fazer política com P maiúsculo é bom, é salutar. E eu, professor Rui, aqui estou concluindo, se vocês quiserem, eu fui candidato a deputado, tive cerca de 20 mil votos, você candidato, porque a categoria precisa ter alguém à altura para representar. Então, viva a luta, professor é para brilhar, não é para morrer de fome. Viva a PLB! Gostaríamos de agradecer a fala do professor Rui.